Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem, meus queridos, nesse vídeo eu vou dar continuidade na playlist sobre a história de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra, na parte final desse relato. A história é muito longa e precisa ser explicada por partes. Fazendo um pequeno resumo do vídeo anterior, lemos que a mulher na Bíblia representa nossa consciência. O subconsciente, como a parte pura e poderosa da mente, o eu sou, de onde sai e se imprime todas as manifestações do nosso mundo, e também a parte consciente, de onde parte todos os pensamentos e nossas crenças. Vimos que a mulher de Ló representa a mente consciente de Ló, tomada por pensamentos negativos. Vimos também que cidade na Bíblia representa estados de consciência criados ou manifestados. No caso de Sodoma e Gomorra, representam dois estados de consciência conquistados por Ló. Vimos também que cidade na Bíblia muitas vezes representa as mesmas mulheres. No caso de Maria, representa Belém Efrata. Jerusalém Celestial representa uma mãe, um estado purificado e elevado de consciência de todos aqueles que despertaram a consciência. A cidade de Babilônia é também simbolizada por uma mulher sentada numa besta cor de escarlate, representando uma mente tomada por idolatria e patriotismo. Sodoma representa também a mesma mulher de Ló, uma mente tomada por pensamentos negativos e voltada para as coisas que foram deixadas para trás, uma mente voltada para uma realidade passada. Antes de dar a explicação da parte final desse relato, peço que se inscrevam no canal, por favor, deixem seu like e, se possível, compartilhem esse vídeo, ok? Obrigada. Bem, meus queridos, todos esses relatos bíblicos vêm mostrando para nós os estados de consciência pelos quais a alma humana pode cair. Essa história de Ló e de Abraão vem nos mostrando dois estados de consciência que todos nós passaremos. Ló é aquele estado de consciência que ainda não despertou totalmente e que não se acha merecedor das coisas boas e que é muito preso à sua realidade. Esse estado de consciência ainda está testando o segredo do Senhor. Ele já descobriu que sua imaginação cria a realidade, mas está em fase de teste. Ele descobre que a fé é testada e comprovada, e quando comprova, passa de um estado de Ló para o estado de Abraão. O véu da ignorância é removido. É nesse estado de consciência que se faz a circuncisão. Todos os véus da ignorância humana são removidos. Segundo aos Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quando passamos do estádio de Ló para o estádio de Abraão, ficamos face a face com Deus. Reconhecemos que a nossa consciência, o eu sou em nós, é Deus. Falamos as mesmas palavras de Jó, em Jó no capítulo 42, versículo 5, que diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse relato final de Gênesis vem mostrando isso. Gênesis no capítulo 19, versículo 27 diz: e Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. O relato vem mostrando que Abraão levantou-se, mostrando assim que passamos de um estado de um homem que está dormindo com o véu da ignorância, chamado Ló, para um homem desperto que anda pela fé. Ele voltou para aquele lugar que ele estivera antes, o lugar secreto do Senhor. Ou seja, ele se voltou assim para o monte. Elevou-se ao céu, dentro dele, sua consciência, o eu sou, e buscou a face de Deus. Podemos fazer isso a qualquer hora, porque Deus habita em nós. A parte final desse capítulo de Gênesis vem mostrando como podemos fazer isso. Vejamos então a parte final. Gênesis 19, 28 e 29 diz: e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando assim aquelas cidades em que Ló habitara. Repare que esse relato bíblico não é uma história real, mas uma parábola com um significado oculto. Nenhuma das histórias da Bíblia são histórias que aconteceram na vida real, mas mostra quando passamos de um estado de consciência para outro. A fumaça subindo da terra como a de uma fornalha mostra que houve uma purificação de pensamentos que foram sacrificados no altar da consciência. Com a morte dos estados de consciência, representados pelas duas cidades e região, Ló purificou assim sua mente de pensamentos negativos, os homens de Sodoma e Gomorra e região.
Também parou de se sentir pequeno e insignificante, representado pela cidade de Zoar. Isaías 48:10 diz: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Isaías 1:25 e depois o 31 diz: Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E o forte se tornará estopa, e a sua obra em faísca, e ambos andarão juntamente, e não haverá quem os apague. Isso mostra uma mente purificada de pensamentos negativos, que antes se sentia insignificante, mas que agora passa a ser uma mente purificada e elevada. O relato mostra que Deus lembrou-se de Abraão. Para que alguém passe para o estado de Abraão, ele precisa ser convidado por Deus e escolhido. Todos serão escolhidos, pois ninguém será esquecido, mas todos têm a sua hora de despertar. Jeremias 1:5 diz: Antes que te formassem no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei como profeta. João 13:18 diz: Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come um pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse estado de Abraão é quando o homem descobre todo o segredo do Senhor. E ele é circuncidado, tirando assim o véu da ignorância humana. E ele descobre que ele e o Pai são um só, e que o Cristo é sua imaginação maravilhosa que cria sua realidade. O relato de Gênesis continua. Gênesis no capítulo 19, versículo 30 diz: E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Esse texto mostra que Ló conseguiu mudar seu estado de consciência e se purificar de seus pensamentos negativos e da sua condição de se sentir pequeno e insignificante. Habitar ele no monte significa que ele entrou num estado elevado de consciência. Significa também que ele entrou no lugar secreto do Altíssimo. Significa que ele começou a depositar a sua confiança na sua consciência, o eu sou. A caverna representa a cabeça ou crânio onde está a consciência. Pode ser representada também pelo corpo humano. Suas 2 filhas representam 2 desejos ou estados de consciência desejados por Ló, que são como 2 filhas virgens. Ele estava prestes a dar à luz estes estados de consciência. O relato continua. Gênesis no capítulo 19, versículo do 30 ao 38 diz: Então a primogênita disse a menor: Nosso pai já está velho, e não há homem na terra, aqui entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com o seu pai. E não sentiu-se de quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui? Eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-o pelo nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-o pelo nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Reparem, meus queridos, que essa história não é uma história real, mas uma parábola. Por muito tempo, essa história me assustou e eu me senti condenada por ser uma transexual, pelo que as religiões ensinavam a respeito dessa história, por achar que ela era uma história real e por condenarem os homossexuais devido a essa história bíblica de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra. Agora, essa história não me assusta mais, porque faz todo sentido o que eu aprendi sobre ela, que não é uma história real. Porque quando lemos, percebemos logo isso, principalmente nessa parte em que as filhas de Ló dão vinho para ele e se deitam com ele e engravidam dele. Mas essa história mostra bem para nós como devemos fazer nossas orações. Na verdade, esta parte da história vem mostrando como devemos fazer as nossas orações para que elas se realizem. O começo da história mostra como devemos lidar com pensamentos negativos e purificar a nossa mente de tais pensamentos. O que significa subir ao monte?
Subir ao monte é se elevar em consciência, é se voltar para dentro de você, para o seu crânio, a caverna. Tomar vinho representa relaxar o corpo, como quando meditamos. Criamos uma imagem do nosso desejo, também significa se alegrar com o desejo, como se você já tivesse conseguido tal desejo. As filhas se deitarem com o pai representa a Virgem Imaculada Concepção ou Conceição, ser encoberta pelo Espírito Santo e dar à luz os filhos, ou seja, dois desejos, duas realidades criadas. Interessante notar também é o significado dos nomes que elas deram aos seus filhos, que lhes nasceram. Moabe significa semente do pai ou terra desejável. Ben-Ami significa filho da felicidade ou filho da mão direita. Isso significa que Ló passou de um estado de consciência para outro, conseguindo assim conquistar os seus objetivos ou desejos. Textos que correspondem a isso. Salmos 91, versículo 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Salmo 122, versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 104, 15 diz: E o vinho que alegra o coração do homem. Jó 33, 15 e 16 diz: Em sonho ou em visões noturnas, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela aos ouvidos do homem e lhe sela a sua instrução. Salmos 46, 10 diz: Aquietai-vos e sabei que o Eu Sou é Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Lucas 1, 34, 35 diz: E disse Maria ao anjo: Como se dará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isaías 54, 5 diz: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Quando oramos e entramos no nosso quarto interior, fechamos a nossa porta, entramos em núpcias com o nosso Criador e engravidamos dos nossos desejos e sonhos. Essa parábola de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra é a história de toda a humanidade, antes e depois de conhecer o segredo do Senhor e de se tornar o estado de consciência chamado Abraão, o homem de fé que vê o seu Criador e sabe que ele é o seu marido e que o engravida de todos os seus desejos. Essa é a história da Bíblia completa, uma história de amor entre seu Criador e suas criações. Isaías 30, 20 e 21 diz: Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você os verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Ouvirá uma voz atrás de você e lhe dirá: Este é o caminho, siga-o. Bem, meus queridos, eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque já está bem longo. Chegamos ao final dessa história de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo para outras pessoas. E aguardem os novos vídeos que virão pela frente, ok? Um beijo a todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.